Romanos, capítulo 7. Capítulo 7, um dos textos muito importantes das Escrituras, porque vai explicar um dilema que ocorre com todo novo convertido, neófito, na fé, que é a luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, da natureza carnal humana contra a nova natureza que um crente recebe, né? Uma nova criatura no Mashiach recebe. Aí vira uma luta mental horrível e a pessoa não entende por que está passando por aquilo, mas Romanos capítulo 7 explica, né? Que Deus seja louvado, pois Ele dará isso por meio de nosso Senhor Yehoshua Mashiach. Portanto, esta é minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Daqui a pouco eu volto a Romanos capítulo 7, mas deixa eu falar umas outras coisas aqui. Por exemplo, Daniel 11, 40 ao 45, que fala do tempo do fim, o momento do tempo do fim, indo para quase 3 anos, pregando sobre esses textos, né, de Daniel 11. Graças a Deus, ao Criador, eu tenho a minha conclusão, né? Agora mesmo estava vendo um vídeo, vi um vídeo de alguém mencionando Daniel 11:40, mas explicando de uma forma errada, né? O texto diz: no tempo do fim entrará em luta com ele o rei do sul. Na versão da Bíblia dele até fala melhor, diz assim: no tempo do fim entrará em luta contra ele. É esse ele aqui, né? No caso desse vídeo, desse pregador, ele defende que esse ele vai ser um poder que vai surgir ainda na terra através do rei do norte. Eu não vejo assim. O que eu vi aqui no texto é que o rei do sul vai lutar contra ele. Quem é ele? Ele é a besta do Apocalipse. Apocalipse 13, a besta com 7 cabeças, 10 chifres, parecendo uma pantera, pés de urso, boca e mandíbula de leão, e o dragão, que é Satanás, a antiga serpente, dará a essa besta, esse líder político, o seu trono. Então, o trono do dragão está em Pérgamo, Apocalipse 2:13, que atualmente chama-se cidade de Bergama, é na Turquia, né? Contra a qual o rei do norte, na Bíblia dele diz, se lançará contra ele, né? O rei do norte é a Rússia. Então esse personagem vai lutar e vencer o rei do sul. O rei do norte, a Rússia, vai vir contra ele com seus carros de guerra, seus cavaleiros, seus numerosos navios, e ele vai derrotar o rei do sul. E ele, esse personagem que vai surgir, ele entrará em suas terras, transbordando-as, atravessará. E é dito aqui em Daniel que ele vai entrar até na terra gloriosa, na terra formosa, na terra do esplendor, que é o país de Israel. Vai invadir Israel. A Daniel 8, versículo 9, ele é chamado de pequeno chifre, né? Está ao norte de Israel, mas vai crescer muito, excessivamente para o sul, vai tomar o Egito. O Egito está ao sul de Israel. O Egito vai vir para as mãos dele. Também vai crescer para o Oriente e crescer para dentro do país do esplendor, da terra formosa, da terra gloriosa que é Israel. Vai tomar Israel, né? Porém,
pregadores não pregam isso, né? Tá tão claro, né? Eu preguei indo para 3 anos, Daniel 11:40, para chegar a essa conclusão, nesse momento, né? Agora, né? E você deve recordar das palavras do apóstolo Paulo Shaul, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que esse personagem aí que vai lutar contra o rei do sul, contra o rei do norte, e entrará em Israel, vai invadir Israel, né? Paulo fala que ele é o homem do pecado, esse personagem. Ele vai se sentar no templo de Deus, ou seja, o terceiro templo lá no Monte Sião, Moriá, que vai ser levantado, construído ainda. E ele vai querer parecer Deus, vai obrigar a adorar ele. Então, só de Paulo dizer, não se precipite, que ninguém vos perturbe, a volta de nosso Senhor Yahushua Mashiach, primeiro tem que aparecer o homem do pecado e ele se sentará no templo de Deus, mostra que Paulo conhecia o capítulo 11 de Daniel, que acredito que agora foi pregado bem corretamente, né? Então esse personagem virado do Oriente Médio vai vencer os exércitos, né? Do Rei do Sul, do Rei do Norte, até a Mossad, a IDF e os exércitos israelenses. Estava pensando, né? O Israel hoje, o governo de Israel, a política de Israel, os líderes políticos de Israel, o primeiro-ministro de Israel, está completamente apoiado pelos Estados Unidos, que é um país abarrotado, aglomerado de pecado. O pecado reina na América do Norte, mas o pecado não reina, não é só na América do Norte, não. Também reina em Israel. As caravanas que vão a Israel fazer peregrinação, eles não mostram o tanto de droga, cigarro, prostituição, adultério, roubo, crime que ocorre em Israel. As igrejas tentam transparecer que Israel é um país sem pecado. Mas a sociedade de Israel peca demais. O governo de Israel promoveu uma limpeza étnica, um holocausto em Gaza, né? Bebezinho, criança, velho, tudo aí morreram. Os Estados Unidos mandou as bombas que o John Biden não quis mandar, o Trump já mandou bombas de... Essa que matou o líder do Hezbollah lá no bunker subterrâneo no Líbano, né? Capaz de explodir bunker subterrâneo nas alas, né? Morreu com isso. Foi enterrado domingo, né? São bombas de 1.800 toneladas, né? E o Benjamin Netanyahu está com vontade de matar mais. Matar mais crianças. Ah, não, ele que vai matar os terroristas do Hamas. E os inocentes lá. E as criancinhas, os bebezinhos. Lutar contra terrorista é legítimo, mas matar bebezinho, eu não vejo isso legítimo, né? Então as caravanas vão a Israel, mas não mostra a cultura de Israel, os cinemas, ou seja, essa Gal Gadot, que faz o papel de Mulher Maravilha na Marvel, né, em Hollywood, ela é uma mulher judaica, né? Inclusive os donos desses fábricas de cinema aí, estúdios de cinema, é tudo judeu, Universal, Fox, né? É tudo judeu em Hollywood, é os judeus que controlam o cinema, né? E a televisão de Israel, eu acredito na salvação dos 144 mil, como Paulo falou em Romanos 9:27, ainda que Israel, os filhos de Israel sejam como a areia da praia, só o resto, o remanescente, será salvo. São 144 mil, né? Os demais não serão salvos. Quando Miguel, o grande príncipe, vier enfrentar esse fortão,
que é a besta, que derrotará o rei do sul, derrotará o rei do norte, que é a Rússia, que invadirá Israel, e só o grande príncipe Miguel, Daniel 12, poderá vencê-lo. Porém vai ser um tempo de angústia, como nunca houve sobre a terra, né? A grande tribulação, os 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias, né? Que vai vir sobre a terra. Nós não estamos vendo peixes do fundo do mar esse que os cientistas ainda não chegaram lá, não conhecem, mas eles estão subindo, o peixe remo. Outro dia subiu um peixe, né, que eles chamam de diabo negro, né? Por que esses peixes estão subindo? Eles são peixes que estão dando aviso à humanidade para o fim do mundo, né? É porque algo está vindo, gente. A natureza está gemendo, né? E eu pergunto aqui para vocês que apoiam o governo de Israel, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, 100%, mesmo matando crianças, né? Fazendo um genocídio, um holocausto, uma limpeza étnica, e ele sorriu e gostou da ideia do Donald Trump de remover 2 milhões de árabes sunitas palestinos para o Egito e para a Jordânia, embora a Bíblia diz lá que Gaza vai se contorcer em dor, Zacarias, e Asdod, né, vai ficar vazia, né, sem habitantes, né? Mas eu pergunto aqui, o que Moshe e Eliahu, os 2 profetas, vão fazer em Israel quando o terceiro templo for construído e eles vierem para pregarem? Você acha que eles vão apoiar o judaísmo? Sefardista, arquenazista, ultra-ortodoxo? Você acha que ele vai apoiar a sinagoga? Que tem mulher, hoje tem até mulher que dirige sinagoga em Israel. Tem os liberais, os moderados, tem os ortodoxos, ultra-ortodoxos, né? E fumam. Igual o Islã. O Islã, a Sharia, né, proíbe bebida alcoólica, mas não proíbe cigarro. Né? Para eles fumar cigarro não é pecado. E no judaísmo também os rabinos fumam. Né? Não tem vergonha de dar entrevista fumando cigarro. Né? Que é uma coisa do diabo, o cigarro. O que vocês acham que Moisés, Eliahu vai fazer em Israel durante 1260 dias, e no final a besta que vai estar lá em Israel? Apocalipse 11 diz que a besta, quando completar o tempo da profecia dos 2 profetas, a besta os matará. A besta vai estar sendo apoiada por quem? Eu já disse que a besta é o cavaleiro do Apocalipse 6, versículo 8, né? Vem num cavalo esverdeado, é o Islã. Vai juntar tudo aí, Islã, judaísmo, cristianismo, né? E Moisés e Elias vão vir pregar contra o judaísmo, contra a nação de Israel, o cinema de Israel, o esporte de Israel, a televisão de Israel, a cultura de Israel, as boates em Israel, as drogas que os israelitas usam, contra o Likud, a política de Israel que está casado com a América do Norte, né? Você está vendo aí a América do Norte aí, tirando as mãos da Ucrânia, né? A América do Norte não é de confiança, né? Então eles vão vir pregar contra a sociedade de Israel, as caravanas, peregrinações em Israel, as religiões que tem em Israel. Não se engane. E no final, esses 2 profetas vão ser mortos, como Yahushua Mashiach disse, que Jerusalém sempre apedrejou e matou os profetas que foram enviados a Jerusalém. O Apocalipse 11 disse, mede o templo, que adora o altar, mas não mede o átrio. Foi dado às nações que pisarão, calcarão com seus pés a cidade santa por 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Então, Jerusalém ainda vai ser pisada. Aquela profecia de Lucas 21, Jerusalém será pisada até que o tempo do gentio se cumpra,
Apocalipse 11 diz que é lá na construção do terceiro templo, quando ele estiver matando uma vaca vermelha, e Elias e Moisés aparecer e pregar contra o acordo de Abraão, ou contra o ecumenismo, como você queira. Quando terminar a profecia, 3 anos e meio, eles ainda vão matar os 2 profetas, mas eles vão pregar contra. Então não dá para ser 100% a favor da política, sociedade, homens e mulheres de Israel. É só os 144 mil. É só os 144 mil. Agora, na guerra dos 6 dias, Israel com 45 mil soldados venceu meio milhão, 500 mil mais ou menos, de 7 países árabes, né? Em 1967. Ali, cada soldado israelense, o exército de Israel era como Davi contra Golias, né? Zacarias até fala disso, mas hoje Israel depende dos Estados Unidos, que é a nação mais pecadora da Terra, né? A América do Norte. Mesmo com o presidente Trump, que quer dizer tambor, né? Ou aquele barulho lá, triunfo do jogo de baralho. Ah, mas ele defende os cristãos. Cristãos? O pai do cristianismo é Constantino. Oh, mas ele é chamado de Ciro, o grande, o rei persa. Ele vai trabalhar para dar segurança para Israel, para construir o terceiro templo. Ah, você está com a esperança em Trump? Pois o Deus de Israel, seu nome é Yehoshua Mashiach, não é nem Jesus. Jesus é romano, Jesus Cristo é grego. Quer dizer, não tem nada de verdade aí no Trump. O mundo está caminha sem o Criador. Os Estados Unidos, Israel, ou a Rússia é um país cristão ortodoxo, os homossexuais lá não têm carteira de motorista. Eles não liberam o lesbianismo, a homossexualidade. Ah, é? Pois cristianismo, cristandade, igreja, não passa de paganismo. É tudo pagão. É tudo paganismo. Dessa vez, quando esse personagem vier aí, não será, Israel não vencerá, nem o rei do sul vencerá. Nem o rei do norte. Israel não será como 1967, com 45 mil soldados, venceu meio milhão de soldados árabes. Desta vez é pecado. Está envolvido em pecado. Tudo é pecado. O rei do sul, o rei do norte, exército de Israel, a nação de Israel, só se salvará ali, diz a Bíblia, 144 mil, 12 mil de cada tribo, os 144 mil que são virgens, nem são eunucos virgens, né? Nem se corromperam com mulheres, né? São pessoas reservadas, né? E a era de Laodiceia, que é a era em que nós estamos vivendo, caminha para o fim, né? Eu preguei aqui mostrando que Mashiach, Yehoshua, é Deus. É o Deus verdadeiro, até pelas palavras que ele fala em Apocalipse 2, Apocalipse 3, se dirigindo às nações, às 7 eras, né? E Laodiceia é reprovada 100%. Não tem nada que presta em Laodiceia, porque em Laodiceia, como dizia William Marron Branham, é patético, né? A igreja pôs o Mashiach, Yehoshua, para o lado de fora, esquistou a porta e bate. Mesmo Billy Graham, quando usava esse texto, dizia que estava falando com o coração do pecador, quando Apocalipse 3:21 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, está do lado de fora das igrejas. As igrejas dizem que são ricas, não tem necessidade de nada, mas é infeliz, miserável, cega, pobre, nua. E não saber, ou seja, nem sabe que está nessa situação. As igrejas, né? Essas igrejas prósperas, ricas, Vaticano, protestantes, pentecostais, deuteropentecostal, neopentecostal, em completa amnésia espiritual. Então, tudo está errado nas igrejas.
As pessoas não querem a palavra, querem ser cantor de igreja, cantores gospel. E esses cantores gospel, os que querem viver cantando nas igrejas, é uma réplica dos cantores do mundo, né? Gustavo Lima, Anitta, né? Até a maneira desses cantores gospel se vestir, né? Cantoras e cantores é igual ao mundo, eles não têm diferença nenhuma, são estrelas do mundo. Porém, a palavra eles não querem. Então, quando você canta, que tem os cantores amadores e os profissionais gospel, vocês cantam a Jesus Cristo, Jesus é romano e Cristo é grego. Vocês não têm diferença nenhuma de cantores mundanos. Vossa adoração não está indo ao verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador. Né? E temos que olhar para a Turquia, né? Porque a cidade de Pérgamo, onde habita o trono de Satanás, é em Bergama, a antiga Pérgamo. Né? E a Turquia já interferiu na Líbia, né? Dando vitória, né? Venceu na Líbia, quando os russos queriam a Líbia, na África. A Turquia interferiu agora na Síria, depois de quase 50 anos da família Al-Assad, né? A Turquia interferiu lá e os russos, o rei do norte, está saindo da Síria, né? A Turquia também interferiu em Nagorno-Karabakh, né? Hoje, na OTAN, o segundo maior exército depois dos Estados Unidos é a Turquia, né? É ali onde está o trono do dragão. É preciso observar a Turquia, né? Agora eu venho para Romanos capítulo 7, né? Lendo aqui o versículo 5. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, a carne, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte, né? Eu vou lendo aqui e aí você vai entender, né? Então, antes de ser transformado, regenerado pela palavra original, deixávamos ser guiados pela vontade humana, natureza humana, pela carne, pelos desejos da carne, que é o que? É ferir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, né? Que proíbe adulterar, proíbe matar, proíbe cobiçar a casa, o animal, a mulher do teu próximo. A carne, ela é contra, a natureza humana é contra a lei de Deus, ela não quer obedecer à lei de Deus. E aí, sem uma transformação, você pratica pecado, você vive o pecado, sua carne desejou, você faz, porque você não tem força, né? Sua carne desejou ir para o cinema, ir para a balada, ir para um motel, adulterar, prostituir. Sem uma nova natureza dentro do seu ser, você vai acaba cumprindo os desejos da carne. Versículo 6. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiro. Nós vamos ver aqui que Paulo vai dizer que a lei, ela é santa, ela é espiritual, ela é boa. Ela tem a função de mostrar o que é certo e o que é errado. Ela é um grande agente do Criador, Deus e Pai. A lei é muito importante, mas o pecado habita em nossa natureza carnal e faz com que você não obedeça à lei. A lei é santa, é espiritual, mas o pecado trabalha na carne, faz
dá lugar ao maligno, dá lugar ao pecado. Então, pela lei não tem como o homem ser salvo. Por isso Paulo está dizendo aqui que, porém agora, livres da lei. Não que a lei seja ruim ou má, a lei é boa. Mas ninguém dá conta de cumprir ela 100% porque o pecado habita, Paulo dizia, habita em mim, habita nos meus membros. Esse ser livre da lei aqui, para mim, é ser livre do pecado. A lei é divina, é santa, é espiritual, e o pecado é do diabo, é maligno. Então, entre a lei e o pecado, vai nascer uma nova natureza no homem e na mulher, que o livrará da lei e também o livrará do pecado. Nesse caso aqui, o livrar da lei, ou seja, essa nova natureza fará esse homem e a mulher não transgredir a lei. Não transgredir a lei. Né? Aí Paulo diz aqui, por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. A letra mata. Qual letra? A letra da lei. Porque pela lei são 613 mandamentos na Torá, na lei de Moshe, de Moisés, do profeta. E se quebrar um mandamento é culpado dos outros 612. Jacob e Tiago falou isso na sua carta. E nenhum homem, mulher, dá conta de cumprir. O único que deu conta de cumprir os 613 mandamentos ao pé da letra, na risca, sem quebrar nenhum mandamento, foi Yehoshua Mashiach. Para quê? Para se tornar a nossa justiça, ou seja, somos salvos pela justiça do Mashiach, porque nós somos incapazes de obedecer à lei. Nossa justiça é trapo de imundícia, não presta, não nos salva. O homem não pode confiar em si próprio, em si mesmo. É preciso confiar que Mashiach, Yoshua, cumpriu, como ele falou na cruz. Está cumprido, foi uma das 7 palavras na cruz. Está cumprido, que ele cumpriu toda a lei em meu lugar, no seu lugar, mas porém tem uma coisa, você não pode. Hebreus capítulo 6, crucificar Yoshua Mashiach uma segunda vez. A graça é a graça, e se pisardes na graça e pisar no sangue do Mashiach, da nova aliança, é impossível se converter uma segunda vez, é impossível haver arrependimento, é impossível ser salvo. Então o profeta Yermial, a qual você chama de Jeremias, disse que o Criador faria um novo pacto. Né? Dessa vez não seria escrita em pedras a lei e em pergaminhos, mas nos vossos corações. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Ou seja, iria nascer um novo homem interior dentro do ser humano que cresce na graça do Criador Jeová e que recebesse seu filho Yehoshua Mashiach. Esse novo homem seria uma nova criatura, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Motel, boate, cinema, teatro, barzinho, balada, futebol, roubar, mentir, prostituir, adulterar, ser devasso, imoral, ser beberrão, ser impúdico. Isso aí não existe mais na natureza da nova criatura. Eu vou lendo aqui. Mas já vimos 3 coisas aí. A lei é santa, espiritual, boa, divina. O pecado
é do diabo, é maligno, é ele que escraviza. E nasce uma terceira coisa aí no meio, que é o novo homem, novo nascimento. Com o batismo de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, do Espírito de Deus, criando então aí um novo homem, uma nova natureza. Eu vou lendo aqui o versículo 7. E o que vamos dizer então? É uma pergunta. Que a própria lei é pecado? É outra pergunta. E ele responde, é claro que não. A lei não é pecado. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Sim. Se não fosse a lei, os mandamentos, não? Que são espirituais, são bons, é capaz de dar vida, mas exige perfeição. Se falhar num mandamento, vira réu de todos os mandamentos. Jacó, que se chama de Tiago, a epístola de Tiago diz isso. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Agora, tem um texto aqui em Romanos, e eu parei no capítulo 1 de Romanos, com 590 pontos do Evangelho de Paulo. Eu devo seguir no capítulo 2. Paulo diz: todos que pecaram, sabendo o que é lei, pela lei serão julgados. Todos que pecaram, sem saber o que é lei, sem saber o que é lei, serão julgados. Ou seja, a sinceridade do homem não salva. Quem peca no julgamento final, Deus não terá o culpado por inocente. Eu não sabia, eu não conhecia, ninguém nunca me explicou. O homem é a imagem de Deus. Façamos, no plural lá, não? E façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, mesmo que o homem não conheça a Bíblia, a palavra de Deus, e tem 613 mandamentos de Moisés, a Torá, e eu tenho aqui 590 pontos do Evangelho de Paulo, que também é mandamento do Criador, é a lei do Mashiach, não? A lei de Moisés no Velho Testamento, e tem a lei do Mashiach no Novo Testamento. Então a ignorância não vai te salvar, e se você for sincero e morrer numa religião, numa igreja, também não vai te salvar. Você pode ser sincero, mas mesmo que você não conheça a lei, existe a lei. Por exemplo, tem a lei da alta tensão. Se você pegar um poste desse, num fio de alta tensão, você morre. Mesmo que você não seja formado, não seja um eletricista, não fez curso de eletricista, a energia elétrica não vai livrar você não, porque ela é uma lei. Tocou, morre. Tem animais que morrem. Por que um ser humano não morreria? Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Moisés pregou 613 mandamentos. Eu já tenho 590. Ainda estou no capítulo 1, indo para o capítulo 2 de Romanos. Por exemplo, hoje eu prego que uma mulher que não se cobre com o véu, o seu cabelo, a sua cabeça, é um pecado. Tem 15 escrituras aí, em 1 Coríntios capítulo 11, que Paulo ordena a mulher usar o véu. Se ela não vai cobrir com o véu, mande ela cortar o cabelo. E se cortar o cabelo e rapar a cabeça, é indecente, é imoral para uma mulher que ela cubra a cabeça com o véu. Porque hoje você ouve o Evangelho. A mensagem de Shaul, de Paulo, lá eles ouviam a lei de Moisés, né? Os judeus, Aldim, Rudim, né? Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é pecado, pois eu não saberia o que é cobiça, se a lei não tivesse dito não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Não? Porque se não existisse a lei, o pecado é uma coisa morta. Você já viu um bebezinho, uma criancinha, não? Você sabe que Mashiach disse: não impeçai as criancinhas de vir a mim, porque de tais é o reino do céu. Mas pergunta para um bebezinho de 3 meses, 1 mês de vida, o que é mão direita e o que é mão esquerda. Ele não sabe o que é certo e errado. Ali ele está na idade
da inocência, mas um dia vai deixar de ser criança, menino, e vai atingir a idade da consciência, né? Aí é quando começa a pecar, né? Romanos capítulo 7, versículo 9, pois houve um tempo que eu não conhecia a lei e estava vivo, mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver. Olha, tem um mandamento aí na palavra do Mashiach, em Marcos 10, versículo 11, 12, que derruba as igrejas inteiras, derruba a batista, derruba a presbiteriana, derruba a metodista, derruba a anglicana, episcopal, a metodista, derruba a católica, derruba a Assembleia de Deus, derruba a CCB, Igreja do Véu, mas que não usa o véu corretamente, que as mulheres só usam um pano branco transparente lá no culto da CCB, quanto que o véu é para usar em público. 1 Coríntios 11, versículo 10 diz que é por causa dos anjos, é sinal, né? A mulher deve carregar esse sinal, transportar esse sinal, o véu sobre a cabeça, e mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. Mas as mulheres não querem obedecer. Elas não querem obedecer, né? Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e eu estava vivo. Qual é o mandamento aí de Marcos 10, versículo 11 e 12? Diz assim: se o marido mandar a mulher embora, casando com outra mulher, um segundo casamento, comete adultério contra a primeira mulher. E se a mulher, o versículo 12, né, de Marcos 10, se a mulher mandando o marido embora, casando com outro homem, comete adultério contra o seu marido. Então, se ela casar uma segunda vez, tendo o marido vivo, ela é adúltera. Se ele casar uma segunda vez, tendo mulher viva, ele é adúltero. Ah, mas eu larguei minha mulher porque ela ficou doente, eu larguei minha mulher porque ela brigou comigo, eu larguei minha mulher porque eu era infeliz, ela não combinava comigo. William Branham diz que o homem não estava ligado à mulher enquanto ela vivesse. Porém, eu digo, o pregador mensageiro André Luiz diz aqui agora, o homem está ligado à mulher também enquanto ela estiver viva. Um novo casamento com mulher viva, você vira adúltero. Consequentemente, quebra a lei de Deus. Ah, mas meu pastor não pregou isso. Mas agora você está ouvindo a lei de Deus. Estará fora da cidade santa, Apocalipse 22, 8. Os adúlteros estão fora. Estará fora do reino de Deus, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Adúlteros não herdarão o reino de Deus. Ah, mas eu sou bispa, sou pastor, sou apóstolo. O Sheol, o Hades, a hiena de fogo, o Tártaro, o lago de fogo e enxofre, o Hades se aguarda. O lago de fogo é depois do trono branco, né? Mas a hiena, o Hades, o Tártaro, o Sheol é antes do lago de fogo, é depois da morte. Hebreus 9, 27. Depois da morte vem o julgamento. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Estou pregando 3 anos, quase 3 anos, indo para 3 anos, né? Essa verdade, Marcos 10, versículo 11 e 12, o livro de Esdra, que você tem que descasar se você está em adultério. Com o segundo casamento, homem tendo mulher viva, com o segundo casamento, mulher tendo marido vivo, sua alma vai ao inferno. Se você morrer, mesmo tendo carteira de membro, nome escrito no hall de membro, você não se salva, mulher, não se salva, homem, mesmo sendo obreiro e obreira. De igreja são portas para o inferno. Você não se salva, porque agora você ouve a verdade. Mas eu vejo que as pessoas escolheram rejeitar esta palavra verdadeira que eu estou a pregar nesta hora. Romanos 7, versículo 9. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo, mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver em mim. Está todo mundo agora sabendo que vai para o Sheol. Homens casados segunda vez, divorciado. Mulheres casadas segunda vez, divorciada. Você sabe que está em pecado e vai ao Sheol.
se você morrer assim? Tem chance? Tem. Tem oportunidade? Ainda tem, na meia-noite, na hora da meia-noite de Matitial 25:6, quando o grito da meia-noite está aqui, ainda tem oportunidade. Oh, mas sua posição em igreja, os dízimos, as ofertas que você recebe aí, 10 mil, 50 mil reais, não vai fazer você ter coragem de assumir a verdade, arrepender? Você prefere que sua alma se perca? Oh, mas aí eu vou zerar. Eu não zerei. Eu não era apóstolo do Cacu, não zerei. Não estou tendo que trabalhar de barbeiro, cortar cabelo. Qual o problema? Vamos pagar o preço. A salvação não é de graça, mas é pela graça. Sem santificação, Hebreus 12:14, ninguém verá o Senhor. Ó, eu vou lendo aqui. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver. E eu morri. Tem nome de que vive, mas está morto. Agora que você ouve a palavra original, você sabe que você está morto dentro das igrejas, aí com o nome romano grego, Jesus Cristo. Né? Você sabe que você está morto. Se você rejeita, recusa o nome Yehoshua, em hebraico, Yehoshua Mashiach. Né? Mas Paulo diz aqui, eu morri, e o próprio mandamento que me devia trazer vida, me trouxe a morte. Romanos 7:11. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento me matou. Mas se o Filho vos libertardes, verdadeiramente sereis livres. E Joana 8. E conhecereis a verdade. E Joana 8:32. E a verdade vos libertará. 16:14, versículo 6. E eu sou o caminho, Yehoshua Mashiach. E eu sou a verdade, disse Yehoshua Mashiach. E eu sou a vida eterna, disse Yehoshua Mashiach. Você não tem que continuar morto, ter nome de que vive, mas está morto, continuar na morte. Morto, você pode reviver. Se permitir o Filho, a palavra original, a palavra de Deus. No princípio era a palavra, o verbo estava com Deus e a palavra, o verbo era Deus. Você permitir a palavra entrar no seu coração, homem e mulher, e abandonar o pecado. E permitir o Criador criar um novo coração, não de pedra, mas de carne. Ele vai colocar, eu tenho aqui 590 pontos do Evangelho de Paulo no seu coração. Para você não crucificar a palavra de Deus, não pisar na palavra de Deus. Porque se Deus, o Criador, não perdoou, nem mesmo os anjos, ele deu livre-arbítrio aos anjos, né? Que pecaram, como vai perdoar você, petulante, pecador, incrédulo de igreja, incrédulo religioso? Romanos 7:12. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo, o que é bom. Só há um evangelho. Quem prega a lei do Mashiach hoje é o evangelho de Paulo, que traz a lei do Mashiach. A Torá não salva. A Torá não salva. O que salva é o evangelho. Romanos 7, versículo 13. Então será que o que é bom me levou à morte? Paulo responde, é claro que não. Foi o pecado que fez tudo isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. Todos pecaram. E separados, destituídos estão da glória de Deus. Eis que iniquidade, Romanos 3:23, eis que em iniquidade eu fui criado, em pecado me gerou minha mãe, é o Salmo 51. Não que a mãe de Davi estivesse em erro de adultério, de fornicação, mas o que Paulo está a dizer que desde o Éden, todos os que nascem através do sexo
vem ao mundo como pecadores desde criança. William Brandt dizia que não precisa ensinar. É uma criança a não mentir, a não roubar, não falar bobagem. Já está dentro dela, na natureza do pecado. Sem um pai, uma mãe ensinar. Nunca ensinou a criança a falar uma bobagem, uma mentira. De repente a criança começa a falar bobagem e mentir. E a roubar. Você vai numa casa com sua criancinha de 1 ano, 2 anos. De repente ela escondeu o brinquedo do amiguinho lá que você foi visitar. Lá, e isso é um pecado, não? Já está na natureza, é roubo. Você não ensinou sua criança a fazer isso, mas como ela fez isso? É o pecado. Nasceu da carne e do sangue, é o pecado. Aí Paulo continua dizendo, e assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Então não adianta ser monge. Budista aí, e não olhar a mulher na rua, se enclausurar dentro de um convento de monge, não adianta ser freira, religiosa, se enclausurar, se prender dentro de um convento. O pecado está lá dentro do convento, a gente não sabe que dentro de conventos em Roma, na Itália, convento de padre, convento de freira, às vezes faziam um túnel subterrâneo para fazer prostituição, pecado de sexo. E depois isso levava a abortos e abortos e abortos. Ninguém segura o pecado, nem dentro de convento. Não adianta ser islâmico. Não adianta. Eu vou viver uma vida religiosa. Vou me enclausurar numa montanha. O pecado está lá. Está nos seus membros. Está no seu corpo. Está nos seus pensamentos, nos seus desejos, homens e mulheres. Está impregnado na carne humana. Já vem de berço. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. As piores atrocidades, quem comete mais delas é os papas, é os cardeais, é os bispos, é os monsenhores. As piores atrocidades, quem comete é os pastores, apóstolos, que se dizem apóstolos, profetas. Veja a pedofilia, os crimes, abusos sexuais nas igrejas. É as mulheres que se dizem bispas, pastoras. Quanto mais religioso mais pecado grave tem. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Tenta se livrar do pecado dentro de 4 paredes. Você vai virar um pecador da Assembleia de Deus. Um pecador da Quadrangular. Veja a situação da Quadrangular. O presidente da igreja Quadrangular no Brasil. Veja a situação da CCB. Tudo tem política. Da Assembleia de Deus, da Deus e Amor. A briga pela herança do Davi Miranda. Cada religião, cada igreja que eu vejo do sistema religioso, o pecado se mostra mais terrível. No meio religioso, eles fazem coisas que os incrédulos não fazem, os pagãos não fazem. Não lembra de Paulo condenando aquele incesto? Lá na congregação de Corinto, o filho tomou a mulher do pai, a madrasta. Paulo chegou a dizer, nem os pagãos fazem isso aí, os incrédulos de fora, os de fora da congregação. Removei esse ímpio, expulsai do meio de vós. Então, e hoje a igreja passa a mão na pedofilia, no adultério, nos pecados sexuais. Se for um líder talentoso, eles não querem perder tal homem, ainda que ele seja gay. Não vê o Papa Francisco disse que um padre pode ser gay, desde que ele não faça sexo. Ou seja, passando a mão no pecado. Eu estou dizendo, no mundo religioso onde o pecado é mais terrível. Versículo 14, sabendo que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser escravo. Isso aqui você entende, não? Versículo 15, eu não entendo o que faço, o que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente
o que odeio, ou seja, é uma luta terrível contra o pecado, esse dilema aqui acontece. Eu me lembro que quando eu virei batista, eu não fui para virar membro da igreja batista, eu estava procurando a verdade com 15 anos de idade. Em outubro de 1988, e comprei a Bíblia, li a Bíblia, fui para a igreja batista, mas não me batizei na igreja batista, né? Mas a primeira coisa que aconteceu comigo com 15 anos de idade foi uma luta mental. Minha mente ficando cansada. A luta mental, a batalha espiritual, e lá na Batista não tinha quem ajudasse. Eu não vi quem me ajudou na Batista. Na Assembleia de Deus, fiquei lá quase 7 anos lá, ouvindo profecia, gente profetizar. Depois, Tabernáculo, quase 17 anos, Joaquim não me ajudou. Depois, 10 anos no Cacu também não me ajudou, né? Não vi ajuda em religião porque eles não entendem nada. Eles são pecadores. Como que pecadores vai ajudar outro pecador? E no caso, quando você busca o Criador, você está tentando parar com o pecado, parar com a vida de pecado. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado, fui vendido ao pecado para ser escravo. Então, mesmo que você não vá a nenhuma igreja, você é escravo do pecado. E se você for a uma igreja, você vai virar escravo do pecado religioso. Você vai experimentar pecados religiosos, que é interpretar mal a Bíblia, aplicar mal, fazer aplicação má à Bíblia, deslocar mal a Bíblia. Ou seja, a palavra vai dizer uma coisa, seu dogma, seu credo, sua religião vai dizer outra. Aí você se torna um escravo religioso, achando que está no céu, quando que o inferno, o chão está cheio de assembleano, de batista, de católico, de espírita, de budista, de muçulmano, de evangélico, de pentecostal. John Wesley não teve um sonho sobre o inferno, e quando ele viu a visão lá no sonho, ele viu o inferno cheio de crentes. Achava que não ia encontrar crentes dentro do inferno, mas estava lotado, estava cheio. Então não adianta correr para uma igreja. A igreja não vai te libertar, vai te escravizar em 4 paredes, te obrigar a praticar a Torá, porque pagadismo é Torá. É lei para judeus, não é no Evangelho, que é a lei do Mashiach, com Shaul, Paulo, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, não tem mandamento para pagar dízimo, não. Mas você vira escravo da Torá dentro de igreja gentílica, igreja pagã, que coisa esquisita, né? Quem deveria pagar dízimo era judeu lá em Israel, mas os gentios, a igreja romana adotou isso no Concílio de Macon II, acho que no ano 586, e as igrejas todinha, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, adotou o dízimo que pertence à lei de Moisés. Na lei do Mashiach, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, não tem dízimo. Não tem esse mandamento para os gentios pagar. Versículo 15. Você é escravo de igreja, né? Pagador de dízimo, né? Da Torá. Versículo 15. Eu não entendo o que faço, o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Ou seja, é o pecado. É a batalha mais horrível. É o pecado. William Branham dizia, o pior inimigo que eu conheço é eu mesmo. Mashiach Yeshua disse, se você quer vencer, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e segue-me. Mas dentro de uma religião, de uma igreja, 4 paredes, não tem como você negar a si mesmo. Porque as igrejas vão te dar cargo de diácono, de cantor, de líder de coral, de administrador, de tesoureiro, de presbítero, de evangelista, de bispo. Você vai virar os cargos de igreja, vai fazer você se conformar com o pecado. Escravos religiosos, é o pior tipo de escravidão. Romanos 7,16. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que
que o que a lei diz é certo. Romanos 7,17. Isso mostra que, de fato, já não sou eu que faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz isso. Romanos 7,18. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana. Pois mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer o bem, eu não consigo me libertar. A mulher diz, o homem diz, eu não consigo me libertar. Tem gente dentro de igreja que já está no quarto casamento dentro de igreja. Não é no mundo, não, dentro das igrejas. Mas as igrejas é pior do que o mundo, que os pastores autorizam, não? Os pastores autorizam. Não vê o Cacu dizendo para o grupo dele, o Cacu dizia que era profeta, só se você saiu da minha mensagem, largou a mulher, casou uma segunda vez, tem nada não, paga o dote desse segundo casamento, se sua primeira mulher te perdoa, pronto, pode voltar para a mensagem que nós te reconhece. Você pode viver com uma segunda mulher, ou seja, mensagem para adúlteros. Mensagem de Cacu Felipe é para adúlteros. E os adúlteros ficarão de fora da cidade santa e do reino de Deus. Apocalipse 22, 8. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Vá? É o que as igrejas fazem. Te põem para viver no pecado. Só que a sua oferta, seu dízimo, sua contribuição, seu dinheiro, isso é o que vale. Está preso em mensagens de supostos profetas, em igrejas de supostos pastores. Romanos 7, Romanos 7, ainda Paulo diz aqui, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Leia Gálatas, que fala das obras da carne. Lá Paulo diz, o que tem dentro da natureza humana? Prostituição, adultério, litígio, que é brigar, né? Devassidão, bebedeira, pecados contra o Criador, né? E aí os pecados religiosos, né? Na carne, na natureza humana, não tem nada bom, porque lá dentro só tem pecado. É o maligno, o diabo, né? E se você pecar, o diabo vai viver dentro de você. Vai viver dentro de você, mesmo que você diga, não, o diabo está fora de mim, mas ele é que vai te conduzir. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Ele sempre está separando as duas naturezas. Como William Branham, que foi pregar para índios, e teve os índios que converteram, e depois o irmão Branham voltou, e foi conversar com o índio, né? Como você está na fé, irmão? E o índio, você sabe, o índio vive no mato, né? O índio falou para William Branham, né? Eu estou vivendo muito bem e estou vivendo muito mal, irmão Branham. O irmão Branham queria entender o que é viver muito bem e viver muito mal. O que é isso que o índio diz? Irmão Branham, depois que eu criei no que você pregou, eu sinto uma guerra dentro de mim. Eu sinto que tem dois cães dentro de mim. Um cão branco e um cão preto. E é horrível. O cão branco rosna para o cão preto rosna para o cão branco. E índio vê que dentro de índio tem uma guerra de dois cães. E William Branham perguntou para o índio, e qual dos dois cães vai vencer? E o índio respondeu para William Branham, aquele a quem índio alimentar mais. Ou seja, isso é Romanos 7 que eu estou a ler. Porque quando Paulo diz aqui, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza. É o cão preto, não? Mas Paulo também tinha um cão branco, a nova natureza, não? Porque mesmo dentro de mim, a vontade de fazer o bem, ó, o cão branco, quer fazer o bem. Eu não consigo fazê-lo porque o cão preto que quer fazer o mal, às vezes é mais forte, mas é mais forte porque está alimentando.
Está dando lugar. Paulo fala em Efésios, não deis lugar ao diabo. E como é que dá lugar ao diabo? É quando você vai pecar. Se você pecar, você está é tipo botando gasolina no automóvel do diabo, né? Está botando o diabo para funcionar, né? Romanos 7,19, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que quero. O bem é o cão branco, o mal é o cão preto. Mas justamente o mal que não quero fazer o que eu faço. Ou seja, depende. A carne é fraca, a carne nunca está pronta, o espírito é forte, mas é forte se você viver uma vida espiritual. Se você orar, vigiar. Como você, homem e mulher, vai vencer a carne tendo uma televisão dentro de casa? Vomitando o vômito do diabo, novela, futebol, filmes. E agora tem o celular, eu tenho um lugar aqui, onde eu vou, lá eu não tenho internet, eu fico desconectado. Que coisa boa, não? Nem celular, não tem nem como conectar quando eu vou ficar nesse determinado lugar. Eu fico desligado. É o que eu queria, mas eu preciso pregar. Eu preciso pregar, embora eu sei que tendo smartphone, internet, é perigoso o cão preto crescer dentro de mim. E o cão branco diminuir dentro de mim, essa guerra, não? Lá nesse lugar onde eu tenho, lá não tem cão preto, não? Dá pra orar, dá pra capinar, dá pra viver sem a internet. A internet alimenta o cão preto, alimenta a natureza humana, a carne, alimenta o maligno. Mas é uma luta. Porque como que você vai ouvir a palavra se eu não estiver aqui pregando? Mas eu penso que é por um tempo, né? Breve poderá chegar o tempo que vai ser cortado, né? Mas vamos lá. Pois não faço bem, o bem é o cão branco, que quero, mas justamente o mal é o cão preto, que não quero fazer o que eu faço, mas se faço o que não quero, já não sou eu que faz isso, mas o pecado. Aí o pecado é o diabo. O cão preto é a natureza humana, a carne. O cão branco, estou usando a comparação de William Branco com o índio, a natureza é divina, não? Também poderíamos colocar o cão branco como a pomba e o cão preto como a serpente, não? A pomba lutando contra a serpente lutando contra a pomba, como lá na Arca de Noé. Noé soltou a pomba, só tinha coisa podre sobre as águas. Depois do dilúvio a pomba voltou, mas depois o corvo, que também podemos comparar como a natureza carnal, humana, né? A carne. O corvo não volta porque é tanto corpo, eu acho que ele não comia nem um corpo inteiro, ele beliscava ali um filminho, beliscava ali uma Netflix, beliscava ali um filminho da Disney, beliscava ali uma musiquinha mundana, só vou beliscar, beliscando ali uma barriga ali, comia um tiquinho, logo tinha uma barriga de uma mulher, de um homem, de uma criança, você ia pulando o corpo, beliscando e beliscando e não parava de beliscar. É o mundo, é a internet, é a televisão, é o mundo, é os pecados do mundo, é as coisas do mundo, é as festas, é as baladas, é os prazeres do mundo. Você vive beliscando. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Se você não nascer de novo, e depois do novo nascimento, tens que buscar o batismo de Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus. Então você nunca vai vencer o pecado, é uma batalha interna. Romanos 7:21. Assim eu sei o que acontece comigo, é isso. Quando eu quero fazer o bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, porque nasceu de novo. Está sendo puxado para as coisas de Deus, mas tem o lado humano, o lado carnal, que te puxa para as coisas do pecado, para as obras da carne,
para as obras do diabo. Não? Romanos 7, 23, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. E nesse dilema, desta luta, Romanos 7, 24, Paulo vai dizer assim, como sou infeliz. Tem versões da Bíblia que diz assim, miserável homem que sou. Mas a Bíblia de Jerusalém diz, como sou infeliz. Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Ou seja, enquanto estivermos aqui na terra, nessa dimensão, terás que lutar contra o pecado até os olhinhos fechar, a respiração parar no pulmão, as batidas do coração cessar até a morte. Tens que lutar. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Aí é quando ele diz em Romanos 7, 26 que Deus seja louvado. Ele confiava em Deus, no Criador, pois ele dará isso por meio do nosso Senhor Yeshua Mashiach. Portanto, esta é a minha situação. No meu entendimento, ou seja, o homem espiritual, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, ou seja, o homem carnal, a outra natureza, sirvo a lei do pecado. Depois tem o Romanos 8, né? Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Então, tem as coisas espirituais que devemos viver dependendo por elas, dependendo delas e fazendo elas. E quem viver pelas coisas espirituais, sendo guiado pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Mas aqueles que resolverem viver pela carne, para o pecado, estão mortos. Olha aqui, o Criador Jeová abençoe esta pregação nesta hora, através do seu Filho Yeshua Mashiach. Amém e amém.